Cate Mate. Neste vídeo vamos introduzir os limites infinitos. Começamos analisando o gráfico da função 1 sobre x e calculando intuitivamente o limite lateral à direita de f no ponto zero. Temos que o domínio dessa função são todos os reais menos o zero, bem como a sua imagem. Veja que quando atribuímos valores para x cada vez mais próximos de zero pela direita, sua imagem 1 sobre x vai tornando-se cada vez maior. Ou seja, a função f de x pode se tornar arbitrariamente grande ao tornarmos os valores de x suficientemente próximos de zero. Assim, os valores de f de x não tendem a um número e o limite lateral da função f à direita em zero não existe. Para indicarmos este comportamento, usamos a notação mais infinito. Mas atenção, isso não significa que estamos considerando mais infinito como um número e tampouco significa que o limite existe. De maneira geral, definimos o limite lateral à direita de f em p igual a mais infinito se somente se para todo m maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que para x no intervalo de p até p mais delta implica que a imagem de x é maior do que m. Isto é, o par x f de x do gráfico da f está acima da reta horizontal y igual a m. É claro que nessa definição estamos considerando que existe um intervalo da forma p até r que está contido no domínio da função f e que contém um intervalo de p até p mais delta. Já vimos intuitivamente que o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Vamos agora demonstrar essa igualdade utilizando a definição. Devemos mostrar que, dado um m maior do que zero qualquer, existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x no intervalo de zero até delta, sua imagem é maior do que m. Muito bem! Dado um m maior do que zero, temos que f de x maior do que m é equivalente a 1 sobre x maior do que m. Como x está tendendo a zero pela direita, x assume valores positivos. Sendo assim, multiplicando essa desigualdade por x em ambos os membros, chegamos que x é menor do que 1 sobre m. Assim, se tomarmos delta igual a 1 sobre m, temos que, para todo x maior do que zero e menor do que delta, isso implica que a f de x, que é igual a 1 sobre x, vai ser maior do que 1 sobre delta, uma vez que o x é menor do que delta, e isso é igual a 1 dividido por 1 sobre m, o que nos dá igual a m. Isto é, mostramos que f de x é maior do que m para todo x no intervalo de 0 a delta. E, portanto, o limite lateral à direita da função 1 sobre x em p é igual a mais infinito. Podemos generalizar a ideia envolvida neste exemplo se observarmos o seguinte. Veja que estamos calculando o limite de uma função racional da forma 1 dividido por uma função que é positiva num intervalo à direita de zero e seu limite é igual a zero. O que queremos dizer é o seguinte: o limite lateral à direita de uma função da forma 1 sobre f de x em p com limite de f de x quando x tende a p pela direita igual a zero e a imagem é positiva para todo x numa vizinhança à direita de p da forma p até p mais r é igual a mais infinito.
E isto se dá pelo seguinte: dado m maior do que zero, pela definição de limite lateral à direita de f, existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no intervalo de p até p mais delta, implica que o módulo de f de x menos zero é menor do que 1 sobre m. Como a função é positiva para todo x neste intervalo, o módulo de f de x é igual a f de x. Sendo assim, obtemos que a f de x é maior do que zero e menor do que 1 sobre m. Assim, para todo x no intervalo de p até p mais delta, 1 sobre f de x é maior do que 1 sobre m, uma vez que f de x é menor que 1 sobre m. E esta divisão é igual a m, e, portanto, o limite lateral à direita da função 1 sobre f de x em zero é igual a mais infinito. E de maneira análoga se define o limite lateral à esquerda da função em p igual a mais infinito se somente se para todo m maior do que zero existir um delta maior do que zero tal que para todo x no intervalo de p menos delta até p implica que a f de x é maior do que m. E mais uma vez, nesta definição, é claro que está implícito que existe um intervalo no domínio da função da forma r até p que contém o intervalo p menos delta até p. É claro que também pode acontecer a situação de, ao analisarmos uma função, quando x tende a p pela esquerda, por exemplo, sua imagem pode decrescer ilimitadamente. E analisemos intuitivamente o limite lateral à esquerda da função 1 sobre x em zero. Note que à medida que x tende a zero por valores menores do que zero, a imagem 1 sobre x fica cada vez menor. Ou seja, a função f de x pode se tornar arbitrariamente pequena ao tomarmos os valores de x suficientemente próximos de zero por valores à esquerda de zero. Assim, os valores de f de x não tendem a um número e o limite lateral à esquerda de f em zero não existe. Para indicarmos este comportamento, usamos esta notação aqui. Limite lateral à esquerda de f em zero é igual a menos infinito. E novamente chamamos a atenção. Isso não significa que consideramos menos infinito como um número e tampouco significa que o limite existe. De maneira geral, definimos o limite lateral à esquerda da função no ponto P é igual a menos infinito, se somente se, para todo m maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x no intervalo de p menos delta até p, a sua imagem é menor do que menos m. Ou seja, o par ordenado x, f de x do gráfico da f, fica abaixo da reta y igual a menos m. É claro que, novamente, nessa definição, estamos considerando que existe um intervalo RP do domínio da função que contenha o intervalo P menos delta até P. Agora, sugerimos a você se divertir um pouquinho com esses conceitos e definir, de maneira análoga ao que já fizemos, o que significa o limite lateral à direita da f em P ser igual a menos infinito. Vamos lá, se arrisca! Sabe aquele resultado que acabamos de mostrar, que o limite lateral à direita da função da forma 1 sobre f de x em P, quando a f de x é positiva, numa vizinhança à direita de P, era igual a mais infinito? Pois bem, de maneira análoga se obtém que o limite lateral à esquerda da função 1 sobre f de x em P, quando o limite da f de x for igual a zero e f de x é maior do que zero para o intervalo à esquerda de P,
é igual a mais infinito. E da mesma maneira, se a f de x for menor do que zero para todo x no intervalo à direita de p, então esse limite é igual a menos infinito. Vamos agora aplicar esses novos conhecimentos adquiridos em exemplos? Começamos calculando o limite da função 1 sobre x mais 4, quando x tende a menos 4 pela direita e depois pela esquerda. Bom, pelo que acabamos de ver, o primeiro passo é estudarmos o sinal da função x mais 4 numa vizinhança do menos 4. Como x mais 4 é uma reta crescente que corta o eixo x em menos 4, temos que para valores menores do que menos 4, f de x é negativa, e para valores maiores do que menos 4, a f de x é positiva. Note ainda que o limite da função f de x, quando x tende a menos 4, é igual a zero. Sendo assim, para calcularmos os limites laterais, podemos utilizar o resultado visto anteriormente. O limite lateral desta função, quando x tende a menos 4 pela direita, como a f de x é maior do que zero para todo x maior do que menos 4, concluímos que esse limite é igual a mais infinito. Agora, como para valores menores do que menos 4, a f de x é negativa, o limite lateral à esquerda da função em menos 4 é igual a menos infinito. Vamos analisar esses limites no gráfico dessa função? Para esboçar o gráfico da função 1 sobre x mais 4, podemos partir do gráfico da função 1 sobre x e transladar 4 unidades para a esquerda. Veja que como menos 4 não pertence ao domínio da função, o gráfico não intercepta a reta vertical x igual a menos 4. Nos cálculos que fizemos agora, concluímos que o limite lateral à direita da função em menos 4 é mais infinito. Ou seja, quando x se aproxima de menos 4 pela direita, sua imagem tende a mais infinito e seu gráfico se aproxima cada vez mais da reta x igual a menos 4, mas nunca a toca, uma vez que menos 4 não pertence ao domínio da função. E também encontramos que o limite lateral à esquerda da função em menos 4 é igual a menos infinito. Ou seja, quando x se aproxima de menos 4 pela esquerda, sua imagem tende a menos infinito e seu gráfico se aproxima cada vez mais da reta x igual a menos 4, mas novamente não a toca, uma vez que menos 4 não pertence ao domínio da função. Esta reta vertical x igual a menos 4, que tem a característica de que o gráfico da função f se aproxima, mas nunca a toca, é chamada de reta assíntota vertical. E este conceito é generalizado da seguinte maneira: a reta vertical x igual a p é chamada reta assíntota vertical da curva y igual a f de x se pelo menos uma das condições seguintes são satisfeitas. Ou o limite lateral à direita da f em p é igual a mais infinito, ou o limite lateral à direita da f em p é igual a menos infinito, ou então o limite lateral à esquerda de f em p é igual a mais infinito, e por fim, o limite lateral à esquerda da f em p é igual a menos infinito. Chamamos a atenção para o fato de que basta uma destas condições serem satisfeitas para termos uma reta assíntota vertical. E ficamos por aqui, e não perca o próximo vídeo onde introduzimos limites no infinito. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.